Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos assuntos que eu acho mais interessante, mais dinâmico e que tem aí trazido tantos resultados que são assim impressionantes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Big Data, então espero que vocês gostem do conteúdo. A gente vai seguir aqui falando sobre esse conceito, sobre a ideia de Big Data, sobre as suas vertentes, como que ela como funciona de fato e onde se aplica a ideia desse grande volume de dados que é sendo processado aí pelas empresas no mundo todo. Então vamos entender um pouquinho sobre o volume de dados pela internet. Então é um assunto que acho que fica claro se a gente observar a evolução da internet no uso de dados, fica muito claro aí por que existe esse conceito aí focado em Big Data. Então a gente tem aí basicamente 75 milhões de posts no Instagram por dia. A gente tem aí 7 bilhões aí de mobile devices, ou seja, de usuários mobiles aí no mundo, 11 bilhões aí de dispositivos conectados à internet, 17 bilhões de transações por cartão de crédito que acontecem no mundo todo, 2,5 quintilhões de dados são produzidos todos os dias e 90% de todos os dados que existem no mundo foram criados nos últimos 2 anos. Então são informações assim surpreendentes que mostram o volume de atuação que a internet tem hoje em dia e que ela vem funcionando aí no decorrer desses anos. Então a gente percebe que o mundo todo está trabalhando aí com dados e com esse. Só para a gente ter uma noção do volume de dados que existe hoje na internet, a gente tem uma população mundial hoje que está em 7,6 bilhões de pessoas. E componentes conectados hoje passam de 50 bilhões. A ideia, por exemplo, hoje, em 2020, 2021, né, que a gente já passou um pouquinho desse gráfico, seria que de 6,5 equipamentos por pessoa no mundo estão conectados à internet. Então, isso quer dizer que para cada pessoa no planeta, você tem 6 componentes conectados aí, 6 componentes e meio conectados à internet. Então, de fato, a rede mundial de computadores tem se sustentado aí uma grande infraestrutura de dados aí que acontece pelo mundo todo. Então, alguns fatos que a gente tem que já entender. A ideia de que 90% dos dados foram gerados nos últimos 2 anos, isso é fato. Então, isso já demonstra o tamanho que está sendo aí os dados computacionais. Aproximadamente 80% desses dados não são estruturados ou estão em diferentes formatos. A gente vai entender um pouquinho sobre isso também. Existem modelos de análise de dados estruturados, têm limitações em grandes volumes, então, de fato, esses modelos têm algumas dificuldades a serem implementados, e é caro manter e organizar um grande volume de dados não estruturados. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande entre dados que foram projetados para poder ser trabalhados e dados que estão soltos aí em diversos formatos ou diversos ambientes. Então, tudo isso, essa ciência que está por trás do Big Data, seria você transformar dados que são estruturados e não estruturados como uma inteligência para algo que possa ser de fato utilizado. Né? Para a gente poder entender as diferenças entre os dados, nós temos dados que são estruturados, aqueles que foram planejados, nós temos dados semi-estruturados, aqueles que têm aí um certo grau de organização, e nós temos os não estruturados, aqueles que são aí de diversas fontes, diversos tipos, enfim, eles estão todos misturados ali e precisariam ser aí de fato trabalhados para poder gerar alguma informação. Então a gente tem aí os dados que são estruturados, que tem uma estrutura rígida e planejada, então, por exemplo, um banco de dados. Nós temos os semi-estruturados, que são aí arquivos de estrutura heterogênea, né? Então elas são desestruturadas, mas elas pertencem a um mesmo esquema, como por exemplo uma base de XML, o RDF, são estruturas que são semi-estruturadas. E sem nenhum tipo de estrutura, são relatórios, documentos, áudios, imagens, fotos, vídeos, enfim. Cerca de 90% dos arquivos que existem aí no mundo são totalmente não estruturados. Então existe agora uma convergência, a gente começa a observar que as tecnologias de sistemas inteligentes começam a se juntar e começam a fazer sentido. A maioria delas são baseadas em data science, em ciência de dados. E o Big Data, ele tem esse pezinho aí nessa concepção de se atrelar e de se corrigir e de se trabalhar em cima desse grande volume de dados não estruturados. Então, para a gente poder entender sobre dados alguns fatos, são 2,5 quintilhões de bytes que são gerados por dia. Toda vez que fazemos uma compra, uma ligação, enviamos uma mensagem, interagimos nas redes sociais, estamos ajudando a produzir esse tipo de dados. A gente já sabe que a navegação de qualquer usuário, qualquer um que está utilizando qualquer serviço computacional, está gerando dado para dentro de um servidor. Entre 2005 e 2020, o universo digital cresceu de 130 para 400
para 40 mil exabytes, que é uma estrutura de dados acima do terabyte. E esse ano haverá 5.200 gigabytes para cada pessoa do mundo, ou seja, cada ser humano já gerou 5.200 gigabytes de arquivo. Isso é um volume extremamente grande. E os dados, de fato, são a matéria-prima dos negócios. Então, quanto mais dado a empresa tem sobre seus clientes, sobre o seu posicionamento, sobre a estrutura do seu produto, do seu serviço, melhor ela vai conseguir orientar esses dados e vai conseguir trabalhar para que eles possam gerar informações e, a partir dali, um conhecimento, uma inteligência sobre aquele negócio. Então, só para a gente poder entender uma definição que eu acho muito interessante, ela foi melhorada, mas é uma definição que eu acho que traz aí um esquema bem claro sobre o termo Big Data. Em 2001, o relatório apontou um aumento de volume de dados e aumento da velocidade que eram produzidos. Esse relatório antecedeu o termo Big Data, que propôs aí três vertentes que compõem aí, de fato, essa definição. Big Data basicamente trabalha com volume, com velocidade e com variedade. Então, a ideia de compor esses três Vs foi o que antecedeu o Big Data. Hoje em dia a gente já trabalha com 5 Vs dentro do Big Data, mas a ideia de trazer esse apontamento no volume de dados traz aí, de fato, uma definição base para tudo que a gente vai trabalhar com Big Data. O que é Big Data? Só para a gente poder entender, é uma coleção ou conjunto de dados grandes e complexos que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações nos procedimentos tradicionais. Capacidade de obter informações de maneira nova a fim de gerar ideias úteis e de valor significativo. No mundo de Big Data, a gente pode descobrir padrões e correlações de dados que nos proporciona valiosas ideias. A ideia do Big Data é você proporcionar e propiciar uma grande variedade de possibilidades com os dados que são atrelados. Então, basicamente, a gente está falando aí de você tratar esses dados para que eles possam gerar informações e resolver problemas que a gente nem sabe que existem ainda. Então, é uma das grandes tendências do Big Data, você transformar tudo num local, a gente chama de data lake, né? Um lago de dados, e esse lago de dados você coloca tudo dentro dele e ele vai gerando correlações para que a gente possa trabalhar. O tamanho do Big Data, para a gente poder entender, lembra que a gente tem uma evolução aí na tabela de memória que partiria do bit, byte, megabyte, bit, byte, kbyte, kilobyte, megabyte, gigabyte, que é o que mais todo mundo, que o pessoal está mais acostumado. Né? Então, a gente tem aí gigabyte, quando você passa de uma classificação, a gente muda o número para 1024. Então, a gente tem a evolução a partir do gigabyte, quando tem 1024 gigabytes, a gente tem 1 terabyte. Acima disso, a gente tem o petabyte, o exabyte, o zettabyte e o iotabyte. A gente tem, então, uma evolução natural que acontecem aí e que são possíveis de entender aí o tamanho do volume e em que a gente pode chegar com os dados. Então, para que a gente entenda isso aí, em 2020 a gente chegou a 40 zettabytes de arquivos no mundo. Então, é um volume muito grande. Quando a gente chegar em 1024 zettabytes no mundo, a gente cria nosso primeiro iotabyte, que já é uma previsibilidade aí de uma escala que pode ser criada na ideia do volume de dados a serem armazenados. Então, por que a gente tem que ter inteligência? O que gera inteligência de dados? Basicamente, a gente tem que entender que muitos dados possuem um tempo de vida curto e se não são analisados, eles perdem aí, de fato, a utilidade. Então, a agilidade para se transformar dado em informação é uma das grandes premissas do Big Data. Então, dados são transformados em informações que precisam ser colocados num contexto para que se possa fazer sentido. Então, a ideia de você trabalhar com esse volume de dados é você trazer sentido àqueles dados que você talvez não tenha condição, ou não saiba o que fazer com eles, porque eles podem perder sentido de forma muito rápida. Então, a gente tem uma escala, que é o dado, que depois de processado se gera informação, depois dessa informação obtida você pode gerar um conhecimento, e a partir desse conhecimento se leva a uma inteligência. Então esse esquema ele é muito aceito na ideia da formação dos dados, e se você não trata eles de forma ágil e rápida, eles podem perder o sentido, podem perder o valor, e esse timing que a gente não pode perder no mundo dos negócios, acaba se perdendo por conta dessas questões.
Então, qual que é a relevância dos dados? Eles podem ser analisados em seu formato nativo, primeira questão. O Big Data traz essa possibilidade de analisar dados até mesmo não estruturados. Eles podem ser capturados em tempo real, isso também é uma vantagem muito grande, porque permite que você trate esses dados na hora que eles surgem. Esses dados podem ser tratados e transformados em sites, em negócios, né? Então a gente tem aí problemas que podem ser detectados, hipóteses de resultado, e a partir disso novos produtos podem ser lançados, podem ser tratados com esses dados. E os desafios que a gente tem hoje em dia em Big Data, porque existem pouquíssimos profissionais nessa área que são habilitados, aí, que têm essa condição de entender como se trabalha com esse grande volume de dados, compreender as plataformas e ferramentas, porque elas são complexas de fato. A interface é muito agradável para os usuários, mas para quem está desenvolvendo, para quem está trabalhando, tem aí um certo grau de complexidade. A questão também de coletar, armazenar e analisar os dados de diferentes fontes é um dos desafios também da ideia do Big Data, porque você tem aí diversos formatos sendo gerados com diversas velocidades, então de fato é uma loucura você controlar e trabalhar com tudo isso. E migrar o sistema tradicional de coleta de armazenamento de dados para uma estrutura de Big Data também é um grande desafio, o que não é barato, são sistemas que têm um custo muito alto e trazem desafios para as pessoas que querem implementar. A partir do momento que implementado, com certeza, os resultados são aí muito interessantes. E agora sim, vamos falar um pouquinho sobre os 5 Vs, né? Os 5 Vs que foram tratados aí quando se falou sobre Big Data. Então, a gente tratou mais alguns Vs que foram surgindo aí durante a evolução do Big Data, chegando aí em volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Esses são os 5 volumes. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos aí sobre cada um deles. Primeira parte do volume quer dizer relativo, óbvio, ao tamanho dos dados que estão sendo trabalhados. Então, que eu falei para vocês, cerca de 40 zettabytes foram criados em 2020, cerca de 2,5 quintilhões de bytes são criados a cada dia. Existem atualmente cerca de 6 bilhões de telefones móveis no planeta, que é uma coisa absurda. E cada empresa americana, por exemplo, armazena cerca de 100 terabytes de dados. Então, o volume, o tamanho desses dados é muito grande. Então, a gente tem uma evolução natural aí, todos os anos que passa, a gente tem aí uma evolução maior aí na quantidade de dados que estão sendo utilizados e trabalhados por empresas. Nós temos a variedade também. Isso também é um outro ponto que é muito atrelado a Big Data. A gente tem, por exemplo, 150 exabytes, que é estimado de dados que foram gerados especificamente para tratamento de casos de doenças no mundo todo em 2011. Então, olha o tanto de pesquisa científica e dados que foram gerados a partir de pacientes. 4 bilhões de horas por mês são utilizados para assistir vídeos no YouTube. Olha a situação que a gente tem aí nesse uso desse tipo de plataforma. São 30 bilhões de imagens que são publicadas no Facebook por mês, é um volume absurdo. E são 200 milhões de usuários ativos por mês, publicando 400 milhões de tweets por dia. Então você tem aí uma grande variedade de dados que são sendo gerados, cada um de uma fonte específica, nenhum deles precisam estar obrigatoriamente relacionados com a informação. Só que esse mesmo usuário que utilizou o Facebook é o mesmo usuário que assistiu um vídeo no YouTube, é o mesmo usuário que tem aí os seus dados sendo gerados dentro de uma plataforma de estudo de saúde, é o mesmo usuário que está trabalhando ali, que está utilizando aí o Twitter para poder fazer suas publicações. Então essa pessoa, ela navegou e trabalhou, eu nem coloquei o WhatsApp aqui para vocês poderem entender, mas ela navegou e trabalhou em diversas plataformas sendo a mesma pessoa. E nem todo mundo tem acesso àqueles dados, ou todos aqueles dados. Então a gente tem aí um volume sendo trabalhado, as pessoas estão navegando, estão utilizando os serviços e estão sendo mapeadas por isso. O único sistema que eu conheço, assim, que eu posso dizer com garantia, que consegue analisar um volume absurdo de dados por conta de mapear desde a parte de alguns usos, algum uso de rede social, como o YouTube, e os seus serviços de navegação, que é o próprio, que é o Google Chrome, seria a empresa Google, que ela tem aí um portfólio muito grande de utilização de dados e ela consegue mapear de uma forma muito específica esse uso desses dados pelos usuários. A partir daí, outras empresas, como por exemplo o Facebook, por ter Instagram, Facebook, WhatsApp, também conseguem gerar aí também um volume muito grande e conseguem mapear também de algum formato aí o uso desses dados. Então, o dado hoje, né, de navegação, o dado de uso dos usuários, acaba se tornando aí uma ferramenta absurda para quando você trabalha com Big Data. Então, essa variedade de plataformas, ela acaba se tornando aí muito relevante aí na hora que a gente trabalha
esse número de dados, né? Além disso, a gente tem também a velocidade que esses dados são gerados. Então, para a gente poder entender, 1 terabyte de informação é criada durante uma única sessão da Bolsa de Valores americana. Olha a situação. Em uma única sessão da Bolsa de Valores se cria 1 terabyte de dados. Aproximadamente 100 sensores estão instalados nos carros modernos para monitorar nível de combustível, pressão de pneus e muitos outros aspectos dos veículos. Olha o tanto de coisa que sai de informação. E para que vocês entendam isso de uma forma muito resumida, cada sensor desse ele vai emitir um dado. Esse dado vai ser transmitido para um servidor em nuvem. Esse servidor em nuvem vai trazer um diagnóstico a partir de uma aplicação que foi desenvolvida e devolve isso para o usuário como resultado de melhorias, resultados de controle, para você saber, por exemplo, se você teve uma utilização de um gasto de um equipamento, de uma peça, para você saber como está o status de combustível. Tudo isso são sensores que geram esses dados. Esses dados são enviados para um servidor em nuvem. Esse servidor em nuvem puxa uma aplicação que vai estar fazendo esse processamento e depois devolve isso como resultado para o usuário. Olha que loucura que é essa estrutura que existe hoje na geração de dados. E 18,9 bilhões de conexões de rede existiram em 2016, que é um dado que é muito interessante porque mostra o volume de conexões que a gente tem aí no mundo. E a confiabilidade dos dados também é outro ponto aí, a veracidade é um outro ponto que é importante. Atualmente, 1 em cada 3 gestores tem experimentado problemas relacionados à veracidade dos dados para tomar decisões de negócio. Então, isso é uma outra questão que a gente tem que tomar um certo cuidado quando trabalha aí com o Big Data. Além disso, estima-se que 2,1 trilhões de dólares por ano sejam desperdiçados devido a problemas com a qualidade desses dados. Então, não é simplesmente você jogar tudo dentro de um local e achar que aquilo ali vai trazer um resultado. As conexões entre os dados e esse trabalho de base é o que de fato traz aí a ideia do Big Data como sendo a melhor solução para você poder controlar os dados que estão sendo gerados. E valor, gente. O valor que a gente fala sobre Big Data seria a ideia de você gerar de fato aí um resultado, né, um resultante sobre o que está sendo trabalhado aí com esses dados. Entender que os dados vão trazer benefícios para a vida, vão trazer aí ajuda para o negócio, vão de fato trazer aí uma solução para os problemas que a empresa tem, são uma base que a gente tem aí para poder implementar a Big Data para todas as empresas que precisam, que têm essa necessidade de controlar melhor os seus dados. Características também que são interessantes sobre Big Data. Eles processam de forma eficiente, com baixo custo, grandes volumes de dados. Então, transformar, por exemplo, 12 terabytes de tweets gerados em produtos para analisar sentimentos. É uma das funções do Big Data. Você observar como que a pessoa está se sentindo baseado no volume de dados. Responder ao aumento de velocidade de geração de dados, por exemplo, investigar 5 milhões de eventos de trade nas bolsas de valores e identificar fraude. É uma das características que podem ser trabalhadas com Big Data. Coletar e analisar dados de diferentes formatos e fontes, como, por exemplo, monitorar milhares de vídeos de segurança para identificar pontos de vulnerabilidade numa cidade inteligente. Também é um dos pontos que podem ser trabalhados com Big Data. E a ideia sempre vai ser garantir que os dados sejam confiáveis. Existe uma cadeia nessa coleta de dados, que seria aquele processo de coleta, processamento, armazenamento, análise e consumo desses dados. Esse é um ciclo que não tem fim, ele continua sendo sempre trabalhado nesse sentido. E a coleta de dados, quando a gente fala esse termo coleta, seria a ideia de você colocar esses dados aí, ou o processo de aquisição desses dados, como que eles vão ser atrelados. E aqui entra um ponto, gente, muito importante, porque quando a gente fala sobre desenvolvimento de sistemas, de aplicações, a ideia é você criar formatos para poder receber esses dados. Quanto mais estruturado, mais otimizado, mais for brilhante o código de programação que vai estar recebendo esses dados, e quanto mais for organizado uma atrelação de base de dados, melhor vai ser essa coleta. E quanto melhor for essa coleta, com dados que sejam ventilados, com poucos cliques você consegue fazer uma boa inserção, melhor vai ser na hora de você fazer a análise desse volume de dados. E de onde vêm esses dados? Fontes primárias e secundárias, a gente vai entender um pouquinho. As fontes primárias são aquelas que são geradas pelo próprio campo de coleta, ou seja, aqueles dados que foram gerados aí pela própria empresa. Eles podem ser quantitativos ou qualitativos, e geralmente eles têm aí essa característica de coleta em real time, né? Então consomem mais tempo, mas tem maior flexibilidade, né? Então você tem aí uma segurança sobre a origem desses dados. Então eles podem ser nessa fonte primária ou da fonte secundária, que seriam dados que já foram publicados por outras fontes, que geralmente se referem aos dados passados.
eles consomem menos tempo e têm menos flexibilidade, mas esses dados podem trazer bases importantes para que você possa promover ações futuras. A aquisição de dados em sua modalidade, a gente tem aí algumas questões. Geralmente nas empresas a gente tem aí os ERPs, né, que seriam os sistemas de gerenciamento, os sistemas transacionais, os sistemas de apoio à decisão, os sistemas gerenciais, ou seja, aqueles sistemas que funcionam dentro da empresa, e dados que são extra, né, que são dados que podem ser captados por redes sociais, por sensores, gerados por outras organizações que você está adquirindo, ou então trocando essas informações. Então são várias questões aí, várias fontes que podem ser adquiridas para poder atrelar e, de fato, conhecer os dados que estão sendo captados. Então, dentro dessa estrutura toda, a gente pode entender que, de fato, o Big Data ela vai trabalhar com a pesquisa desses dados, uma coleção desses dados, armazenamento desses dados, os recursos, né, que vão ser utilizados para dentro disso, análise baseada no volume e nas análises que vão ser tratadas dentro dessa estrutura. Então, basicamente, a gente tem aí um gigante aí dentro de dados, né? Então a ideia desse conceito de Big Data seria um local em que você consegue armazenar e consegue relacionar e consegue trabalhar com esse grande volume aí de dados para poder trazer soluções práticas interligadas dentro dos sistemas que a própria empresa já desenvolve e já trabalha. Vamos entender um pouquinho, então, o uso do Big Data, aí, que é atrelado, obviamente, a outras tecnologias como inteligência artificial, cognitiva, como a parte de Machine Learning, como a parte de Deep Learning, enfim, todas elas que a gente tem conversado aí. Então, Big Data basicamente pode ser utilizado no esportes quando você tem análise de desempenho de atletas, coleta de estatística de jogos, visualização de preferências dos torcedores, mediação de repercussão em redes sociais, tudo isso pode ser trabalhado na área de esportes. Então, quando você pensa em Big Data, trazendo, por exemplo, o futebol ou para qualquer outro esporte, você tem métricas que são captadas a partir de uma inteligência que foi tratada e foi criada para poder mapear esse tipo de segmento. Nós temos também na indústria automobilística, com a coleta de dados na condição de peças, análise de rotas e tráfegos, visualização de vagas para estacionar. Então, existem vários modelos aí de negócio na parte da indústria automobilística. Uma das coisas que eu acho muito interessante, pensando nesse sentido automobilístico, são os carros inteligentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em alguns outros momentos, mas a ideia de você ter aí um carro que consiga operacionalizar aí a direção com precisão, com todas as suas bases ali, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade de acordo com o trânsito, mapeando os riscos, entendendo ali as melhores rotas, fazendo esse consumo inteligente de combustível, tudo isso eu acho interessante demais. E na parte da aeronáutica também acho uma coisa muito interessante, por exemplo, é a ideia de você colocar sensores em motores, em peças do avião. Então, por exemplo, você não pode dimensionar se uma peça vai dar problema dentro de um translado internacional. Então, se você está tendo um desgastamento daquela peça, daquele avião, ele só vai pousar daqui 2, 3 semanas, ele vai conseguir voltar para a sua origem. Então, mapear o desempenho de peças de um avião, por exemplo, de um Boeing, é uma coisa fantástica, porque se aquela peça for dar problema, ela precisa ser trocada em um momento que esse avião esteja no seu local ali de origem. E nem sempre ele vai estar naquele local de origem, ele demora muito tempo para poder voltar para a sua estação principal de trabalho. Então, monitorar o desempenho dessas peças garante, de fato, o uso desse avião e o uso desse equipamento de forma constante. Então, quando a gente olha para esse universo da parte de mecânica, a gente percebe que o uso de sensores ele pode de fato trazer aí uma relevância muito importante, até mesmo para a segurança dos passageiros. Então, cada peça num avião, ela tem os seus sensores, esse sensor gera dado e a partir desse dado você consegue monitorar para saber como que ele vai estar como ele está sendo utilizado e quais seriam os momentos que você precisa trocar, por exemplo, uma peça dessa. Em empresas varejistas, acho que é muito bacana, porque você consegue trabalhar com algumas questões aí de inteligência de marketing, da ideia de marketing analítico. Então, a gente consegue, por exemplo, precificar dinâmicas baseadas em demanda de estoque, trabalhar com a parte de marketing personalizado e segmentação por mercado local, por mercado global, internacional, fazer uma análise de satisfação e engajamento de cliente, otimizar a prateleira virtual, e a parte de remarketing, que eu acho muito interessante, que seria a parte de o cara esquecer alguma coisa no carrinho, você vai lá e pede para ele voltar lá e comprar novamente, e a ideia de operacionalizar também a logística de entrega. Então você consegue trazer aí passo a
passo o que está acontecendo com o seu produto, para que o cliente tenha confiabilidade de que aquele produto vai chegar para ele naquele determinado momento. Isso tudo traz uma transparência muito grande e permite que as vendas sejam otimizadas. Então, na área de marketing, Big Data tem sido utilizado aí de forma genial. A parte das transações financeiras também, porque de fato, quando você analisa aquele grande volume de transação financeira, você consegue descobrir se existe algum fraude, você consegue saber se existem riscos para as empresas, se existem vendas cruzadas, os programas de fidelidade, análise de investimento, tudo isso, atrelado à inteligência de negócio também é muito interessante, tem trazido vários resultados aí para as empresas. A parte de setor público e cidades inteligentes também acho muito bacana, porque é um outro conceito também de sistema inteligente, essas cidades inteligentes, que traz aí vigilância por vídeo, porque vai determinar, por exemplo, uma redução de crimes em uma região, digitalizar processos de busca semântica, manutenção preventiva de bens em vias públicas, ou seja, você consegue monitorar aquela cidade e os aspectos que funcionam sobre ela, para que traga aí, de fato, alguma relevância para o uso da população. A parte de segurança pública, por exemplo, é uma das partes mais interessantes, mas tem outras também, como consumo inteligente de energia, consumo de água, manutenção e serviços de internet, todos os serviços que são atrelados aí, por exemplo, ao transporte público, identificação de onde está o ônibus que vai ser, que as pessoas vão poder buscar, identificação de como está o status daquele transporte como metrô e trem, entender como é que funciona a parte, os dados mesmo que são gerados a partir do volume de mapeamento de trânsito. Então, tudo isso faz parte aí de uma cidade inteligente e esses setores públicos têm vindo cada vez mais para a ideia de Big Data para poder monitorar e captar essas informações. Big Data na saúde e na medicina e genética também é uma outra área que gera um enorme volume de dados. Então, a gente tem um monitoramento de pacientes em tempo real, extração de imagens médicas, análise de redes sociais para descoberta de pandemias ou de outras questões que podem acontecer, e detecções de padrões genéticos de doenças. Então, o Big Data tem sido utilizado aí para ensinar médicos possibilita que traga ensinamento médico para os médicos tomarem o diagnóstico, consegue analisar um grande volume de dados para poder trazer soluções, cruzem informações entre as pessoas para saber tendências e descobrir métricas e indicadores na área da saúde. Então, de fato, a gente tem aí um uso muito grande desses dados na área da saúde e da medicina. E o mundo todo trabalha aí com soluções geralmente voltadas aí para as outras tecnologias de base. Então, Big Data hoje é base para a ideia de cloud. Então, hoje em dia, a cloud é o ambiente que se armazena esses dados. A gente tem, então, isso muito definido. Todas as tecnologias mobile têm de base a ideia de você trabalhar com esse grande volume de dados sendo gerados. A parte de IoT, enfim, tudo isso se tornou aí uma diversidade muito grande de dados que estão sendo gerados. E a análise desses dados, a possibilidade de analisar esses dados todos, é o que tem trazido aí, de fato, uma grande relevância para o mercado. A gente tem aí algumas aplicações, né, que são atreladas à ideia de Big Data. Dentre elas, a gente tem aí os sistemas mais comuns, né, que seriam os data sources, que seriam os dados de redes sociais, os dados estruturados e não estruturados de empresas, os ERPs, os CRMs, os supply chains da vida, todos esses sistemas que tem na empresa. A gente tem as aquisições de dados, aí tem aplicações específicas, geralmente a Spark é um dos modelos de tecnologia que permitem essa aquisição de dados. A gente tem o conceito de data house, que seria depósitos de dados aí com grandes volumes. Aí a gente tem várias empresas que permitem esse tipo de gerenciamento de dados. O HBase, por exemplo, é um dos mais populares aí nesse segmento de data house. A gente tem aplicações para BI, né, para Business Intelligence, que seria geralmente a Cloudera é uma das mais famosas, mas de fato a Spark tem aí uma grande relevância em análise de dados, em BI. E a gente tem também aí o Report Visualization, que seria a ideia de visualizar esses dados aí no formato desses dados serem projetados aí, serem tratados de forma interessante, trazendo aí uma visualização muito legal para os usuários. Então a gente tem aí como baseado em gráficos e interfaces otimizadas, a gente consegue visualizar esses dados aí como resultados que sejam mais interessantes. Então, basicamente, quando você coloca esses dados aí, essas aplicações dentro do Big Data, ele começa a gerar relatórios aí e métricas para que você possa visualizar ali e a partir dali você começa a trazer resultados. Então, são várias tecnologias que envolvem aí um andamento do Big Data. E
Aplicação, né, Landscape, a gente tem aí diversas aplicações no mercado. Esse aqui é um mapa atualizado de 2020, tendo aí todos os serviços que trabalham com Big Data aí dentro das empresas. Então esse mapa ele tem evoluído. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha no Google. Tem esse dado de sistemas que tem atrelados aí a Big Data desde o ano de 2016, que foi quando começou a monitorar, e o crescimento é muito grande. Então você tem aí segmentações de aplicações e setores que podem ser utilizados aí para Big Data. Então a ideia é de você ter aí várias aplicações, tanto para empresariais como para a indústria, como aplicações aí de inteligência de negócio, como de infraestrutura, como até mesmo softwares livres, que nós temos aí diversos aí. Uns que acho muito interessante vocês conhecerem, chama Orage, que permite que você trate aí algumas adaptações de machine learning, de inteligência artificial dentro dessa raiz de trabalho. Então existem vários tipos de aplicações que já trabalham aí baseados no conceito de Big Data, e essa ideia desse volume de aplicações tende a se aumentar cada vez mais. E uma última frase que eu queria deixar para vocês, que eu acho muito interessante, porque aí sim a gente trabalhou de fato a métrica do que precisa ser trabalhada, é a seguinte frase: em Deus nós confiamos, os outros tragam os dados. Então a gente não tem mais negócio acontecendo sem o uso de dados, né? Então, acho que é muito interessante essa frase, porque ela traz aí para a gente uma visualização de como é sério esse mapeamento de dados, como que isso tem, de fato, impactado a vida das pessoas, a vida das empresas. E outra frase também que é muito legal é essa daqui, ó: sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. Então, de fato, as empresas não querem mais saber a opinião das pessoas, a opinião assim direta sobre uma situação, ela quer se basear em dados para poder tomar decisões que sejam tangíveis. Então, o Big Data vem para poder trazer, de fato, essa nova visão sobre a tecnologia, traz aí uma percepção muito maior sobre tudo que está acontecendo no mercado e permite que, de fato, a gente possa mensurar e possa trazer resultados que são impressionantes e que muitas vezes a gente não tem dimensão de que eles possam existir. Então, problemas que não são detectados podem ser detectados pela inteligência de negócio, podem ser detectados quando você cruza esse grande volume de dados estruturados e não estruturados. Então, tudo isso traz aí soluções que são interessantes. Trabalhar com Big Data não é uma coisa barata, né? Então, Big Data não é uma coisa que tem um custo muito baixo, mas tem resultados que são aí interessantes. Então, investir nessa área, investir nesse conhecimento, investir nesse segmento, de fato, vai tornar as pessoas profissionais muito mais interessantes, que têm aí condição de pensar no futuro nesse mapeamento de dados. Espero que vocês tenham curtido, gostado da aula de hoje. A gente bateu um papinho sobre Big Data, a gente falou um pouco sobre os conceitos, falamos um pouquinho sobre como funciona, como que é estruturado e atrelado as informações nesse espaço, nesses ambientes aí que são tratados nessa área. Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida, a gente segue à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e estamos à disposição.